rapaziada, beleza? Tranquilo? Tudo beleza aí? Bom, esse vídeo aqui é uma continuidade lá daquele outro vídeo sobre a impressora da Anycubic. Porém nesse aqui eu vou estar mostrando mais a questão do software, do fatiador. Então eu vou demonstrar tanto o que eu estava utilizando antes, que era o Sheetbox, mas também dando uma preferência aí na utilização do software proprietário da Anycubic, que é o Anycubic Photon Workshop. Então espero que gostem, que te ajude aí na utilização dele. E é isso aí, valeu! E aí pessoal, bom, como eu tinha prometido no outro vídeo, eu vou demonstrar aqui para vocês como eu utilizo o software da Anycubic, o slicer, né, o fatiador, para a mesma impressora 3D de resina que eu tinha demonstrado no vídeo anterior. Eu prometi que iria demonstrar por que eu estou utilizando esse software e não mais o Sheetbox, ok? O primeiro ponto, alguns vídeos gringos já estavam sendo demonstrados pelos usuários que estavam tendo algum tipo de problema de qualidade, de performance em algumas peças impressas utilizando o Sheetbox, né? Eu sempre utilizei o Sheetbox e quando eu adquiri essa impressora, eu também notei que das peças que eu imprimi, algumas saíam perfeitamente bem, outras saíam com algum problema de malha, né? Então algumas linhas ficavam ali com algum problema, como se estivesse faltando algo. E isso tem relação à compilação, né, do fatiador na hora de gerar o arquivo, né? Porque o tipo de arquivo que é gerado para essa impressora ele é diferente dos demais. Então o arquivo final da impressão ele tem uma extensão diferente para essa impressora. Então talvez seja algum problema de adaptação, né, do Sheetbox. Eventualmente talvez isso no futuro seja corrigido com algum update, alguma atualização. Não sabemos. Então atualmente eu estou preferindo utilizar o software da fabricante para eventualmente evitar qualquer tipo de problema de qualidade na impressão. Perfeito? Então eu vou até demonstrar como que eu faço, até para dar dica para algumas pessoas que ainda estão muito iniciantes, como utilizar ali. Então eu vou mostrar o que eu faço normalmente quando eu vou fazer minhas peças, né? Então as minhas impressões ali têm uma qualidade bem bacana ali de pintura, e não só de pintura, mas de qualidade da peça, da impressão. Então eu vou demonstrar o que eu faço. Eu faço isso como hobby, né? Não é uma profissão, não faço em grande escala, então eu não vou imprimir aqui só para demonstrar no vídeo, porque normalmente quando eu faço os personagens para mim, para o meu uso, né, eu faço personagens específicos, então eu levo um pouco de tempo até decidir fazer algum outro personagem. Então eu vou demonstrar aqui o que eu faria no dia a dia, tá? E eu vou utilizar como referência a última impressão que eu fiz, que é a da Vampira, que é a que está no vídeo anterior. Então aqui eu vou abrir o Sheetbox primeiro, e vai ser o software que eu vou demonstrar como que eu estava utilizando anteriormente. Bom, com o Sheetbox aberto aqui, essa aqui é uma tela que acho que a maioria conhece, é o fatiador mais usado, acredito eu. Então como que eu iria fazer? Primeiro em configurações aqui, a impressora está cadastrada, né? Então eu configurei aqui o perfil da minha impressora, a Anycubic Photon Mono X6KS. A parte da impressora eu não mexo nada, tá? Ela vem padrão já pelo programa, ela já vem ali preenchida, eu não mexo nada aqui. A única coisa que eu mexo é aqui nessa parte de imprimir, porque aqui tem os dados da fabricante da sua resina. Então isso aqui vai alterar ou não de acordo com a sua resina. Então eu utilizo a resina da 3D Prime, então nela vem escrito quais são os parâmetros recomendados pela fabricante da resina. Então eu altero aqui, normalmente é o tempo de exposição da base, quantidade de camada da base, o tempo de exposição por camada, esse tipo de coisa, tá? São 3, 4 parâmetros aqui. Só isso, não mexo mais nada. Tem várias opções avançadas aqui. Novamente, eu vou demonstrar o meu uso como um robista para a criação dos personagens ali. Não é, a ideia aqui não é ser um usuário avançado de parâmetros de fatiador. Aqui tem diversos parâmetros que podem ser mexidos, mas você tem que saber exatamente o que você está fazendo, né? E eu não vou ensinar algo que eu não tenho know-how para esse tipo de coisa, beleza? Então aqui eu vou puxar aqui um arquivo, vamos lá.
Então aqui a vampira, eu vou pegar o torso aqui, né, que é o busto. Então só arrasto pra cá, maravilha, a peça tá lá. Então como que eu faço normalmente? Rotaciono aqui, escolho uma posição adequada pro meu uso, tá? Aqui vai só uma dica, eu gosto de imprimir a peça para que ela tenha menos os suportes em áreas visíveis possíveis. Por quê? Isso evita de que, por mais que o suporte seja bem fininho, ele vai criar falha na onde ele estiver. Então, toda área que tem suporte, você vai ter que lixar, vai ter que, né, dar um tratamento ali. E eu evito que isso seja em áreas visíveis, porque você acaba tirando detalhes da peça. Então, por exemplo, se tivesse suporte aqui, por exemplo, nessa área escamada, você iria ter, consequentemente, depois dar uma lixadinha. E isso iria remover esses detalhes da peça que são do personagem, não pode ser removido, né? Esses detalhes estão aqui para serem vistos. Então, nessa peça aqui, por exemplo, aonde que eu aceitaria suporte? Nessa região aqui das costas, na parte de cima, posterior. Por quê? Aqui vai uma jaqueta, então isso aqui não vai ser visível. Então aqui você pode ter suporte. Então essa parte aqui onde é alocado o braço também, porque não vai ser visível. Aqui também, porque vai ter a jaqueta aqui, né, nesses lados. Mas essa parte aqui eu não posso colocar suporte aqui, nem do pescoço. A parte de baixo sim, né? Porque essa parte de baixo aqui será a parte colada. Vai ser uma parte que vai ser colada em uma outra parte da parte de baixo do personagem. Então aqui você não vai ser visível. Você vai colar isso aqui em outra parte e não vai ser visível, né? E mesmo que seja aqui na camada de baixo do cinto, ainda também não será visto, né? Dificilmente vai ser visto tudo aqui. É um detalhe que está abaixo ali da linha da visão da peça. Então eu iria imprimir exatamente nessa posição, né? Os suportes na parte de baixo, em cima nada mais, né? Isso vai garantir que toda a peça tenha ali uma qualidade mais alta possível. Qual o lado negativo disso? Ele vai imprimir, o tempo de impressão vai ser maior, porque a peça está totalmente na vertical. Então a área que está sendo impressa ali com a mesa, né, com o display, vai ser menor, tá vendo? Vai ser sempre uma após uma dessa daqui. Então ele tende a ter mais linhas, né, de mais camadas de impressão. Tem gente que faz o quê? Tem gente que deita essas peças em resina, sempre assim, ó. Tem gente que faz muito isso, deixa ele sempre meio diagonal, deitado, porque ele vai ter mais áreas, tá vendo? Mais áreas sendo impressas. Vai ter uma parte maior, uma área maior da peça sendo impressa ao mesmo tempo. Então isso vai otimizar e reduzir o tempo de impressão. Qual o lado negativo disso? Que, como vocês já podem ver, vai ter muito suporte aqui, né? Você vai ter vários suportes em outras áreas que estarão visíveis. E quando você terminar, você vai ter que lixar essas partes. E aí vai ter muito mais falha. Você vai acabar estragando um pouco os detalhes da peça, ao meu ver, tá? Então isso é uma opção. Isso é coisa pessoal, né? Cada um tem sua forma de abordar isso. Eu prefiro desse jeito. Então eu colocaria nessa posição. E aí qual é o primeiro passo? Você escolhe a escala que você quer, se você quer original, se você quer aumentar, beleza? Não vou abordar sobre isso aqui agora. Então vamos aos pontos mais principais, assim. Primeiro, transformar ela em uma peça oca, né? Uma peça que é inteiriça, tá vendo? Então seria gastar muita resina aqui. Então a primeira parte que a gente faz é vir aqui em oco, né? Quando você tiver em dúvida qual parâmetro que você está mexendo, você coloca o mouse em cima que ele faz um desenho ali, um gif ali demonstrando o que é. Então aqui é para tornar ele oco, né? O bom do Cheatbox já está em português, então você consegue entender melhor. Eu dificilmente mexo na espessura, tá? Eu deixo normalmente aqui 1.2. A espessura é bom você aumentar quando você tem peças bem menores, né? Você vai fazer uma espada, uma mão bem pequenininha, alguma peça pequena. Se ela for pequena, é recomendável nem deixar oco, né? Você deixa lá inteiriça, para ser mais resistente. Se for uma peça não tão grande, mas você não quer deixar ela inteiriça, você aumenta a espessura. Se você quer que ela seja mais rígida, mais resistente, você pode ir aumentando aqui, né? Então eu vou deixar aqui o padrão que eu deixo normalmente e vou iniciar aqui. Por exemplo, quando você vai imprimir uma peça muito grande, normalmente uma base, e ela vai ter uma área muito extensa, você tem que normalmente aumentar a espessura ou colocar preenchimento, tá? Porque senão a peça ela fica meio fofa. Você aperta a peça, você vê que ela fica meio fofo, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Para essas peças do corpo assim menores, dificilmente isso vai acontecer.
Se você quiser evitar, você aumenta um pouco a espessura, né? Então eu vou iniciar aqui. Beleza, ele concluiu. Então se eu descer agora aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui. Então ele já concluiu aqui. Você pode ver então que ele já se tornou oco, né? Então você consegue ver toda a área aqui do objeto. E aí você vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Resolver o problema do vácuo, né? Isso é muito importante, tem muita gente que falha nisso. O que acontece? Como a impressora ela fica de ponta cabeça, né? Então aqui, essa parte aqui de baixo é a mesa e ela vai imprimindo de baixo para cima, encostando lá no display, né? Então essa parte que está sendo impressa aqui, a parte de cima, ó, ela está encostando sempre lá no display. Ela desce, encosta e depois sobe. Quando você está imprimindo um objeto assim, essa parte aqui, quando ela encosta no display, você percebe que ela tem uma área interna, né, fechada. O que vai acontecer? Vai criar um vácuo de pressão. Né? Ele vai criar um vácuo, ele vai criar uma pressão. É exatamente o que acontece, por exemplo, com ventosas. Né? Ventosas. Então, quando você encosta aquela ventosa no vidro, ele cria uma pressão, um vácuo ali interno e gruda. Exatamente isso que acontece. Quando a pessoa não faz as perfurações para ter a retirada desse vácuo, né, para ter uma circulação de ar dentro da peça, quando a pessoa não faz isso, ele cria uma pressão muito forte. E aí toda vez que a impressora vai subir com a peça, faz um barulho como se ela estivesse forçando para tirar. Exatamente porque está acontecendo isso. E isso causa o que? Deslocamento da peça. A peça às vezes, então é muito comum você ver os iniciantes falando, a peça está deslocando da mesa, né? Ele está caindo ali no display, eu abro lá dentro do VAT e a peça está lá dentro do VAT. Por quê? Porque a impressora está forçando para tirar a peça lá do display. Como que se resolve isso? Colocando aqui perfuração. Então tem uma função que é chamada perfurar. Normalmente eu uso o círculo aqui mesmo. Aqui a única coisa que você tem que mudar é a escala de acordo com o tamanho da peça onde você está colocando, tá? Então, por exemplo, aqui é uma área relativamente grande, tá vendo? A peça vai criar muito ar aqui dentro e tal. Não é necessário você sair furando todo lugar, tá, pessoal? Vocês têm que colocar o furo em lugares que você não vai precisar corrigir depois. Por exemplo, se você vier aqui colocar um furo na barriga, isso vai ficar visível. Depois você vai ter que corrigir, você vai ter que colocar uma massinha, vai ter que lixar e não vai ficar legal. O ideal é você usar essas áreas que você não vai ter visualização, então você não precisa corrigir isso. E lembre-se, não peque pela falta do furo, tá? Não é exagero colocar. Eu normalmente gosto de usar furos grandes, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo colocar 2 de 4 milímetros aqui. Então aqui ó, eu consigo colocar 2 aqui. Aí vai subindo, dá para colocar mais um aqui, ó. Subindo, coloco um aqui também. Então veja, ó, olhando a parte de baixo, posso até colocar um aqui, ó. Aqui não vai deixar porque ele está uma área muito pequena. Então o que você faz? Reduz aqui o tamanho. Maravilha, o de 3 foi, tá vendo? Então olha o tamanho dos furos, tá vendo? Aqui vai ter uma circulação de ar muito alta aqui, tá vendo? Então ele vai começar a imprimir aqui, ele não vai criar pressão aqui. Então ele vai soltar muito, ele vai subir e descer, o fluxo da impressão vai ser muito tranquilo, tá? E normalmente lá em cima, na hora de fechar a peça, eu também coloco outro. Vou voltar aqui pro 2. Show! Então eu vou ter um em cima e embaixo. E além disso, né, esses furos não servem só para a questão do vácuo, né? Ele vai servir também depois para limpeza, porque na hora de você limpar a peça com álcool, você vai utilizar esses furos para que o álcool entre, né? Você chacoalha a peça, com álcool lá dentro você limpa a resina, lá, os restantes de resina que tem lá dentro para a saída. Isso serve para quê? Para você realmente fazer uma limpeza adequada da peça. Você não vai ter sobra de resina dentro da peça. Isso futuramente você pode ocasionar vazamento de resina. Por exemplo, tem pessoas que já reclamaram da peça tá pronta, pintada, guardadinha e começou a vazar resina em alguma emenda aqui, em alguma colagem. Por quê? Tinha resina dentro da peça, né? Sem curar. E aí essa resina vaza para algum lugar e depois você acaba estragando toda a sua peça, né? Depois de pintada, aí vai ser uma dor de cabeça. Perfeito? Então colocou os furos aí, a posição está oco já, a posição está correta. O último estágio agora é o suporte. Então você clica aqui no lado direito aqui em cima. Tá, suporte como que eu faço, tá?
Aqui do lado direito, aqui na parte de cima, você tem 3 perfis, né? Os suportes mais fininhos, os médios e os fortes, aqui são mais grossos, tá? Isso serve justamente para você ter uma rigidez ali no suporte, né? O mais forte aqui, eles vão ser mais grossos, então dificilmente vão quebrar, tal, etc. E vão gastar mais resina. Tem o médio e tem o fininho. Eu não gosto de usar esse fininho aqui, porque em alguns testes eu já percebi que ele quebra alguns, né? Isso acaba afetando a qualidade da peça, se faltar suporte não onde deveria ter. E o forte eu também não gosto, porque eu acho um exagero e acaba gastando resina. Então eu sempre uso médio, dificilmente eu saio daqui, eu sempre uso médio. Como eu disse anteriormente, isso aqui não é focado em instruções avançadas, mas pelo que eu não tenho esse conhecimento de nível avançado em questão de slicer, eu utilizo apenas o básico que é necessário. Então tem muitos parâmetros aqui, você consegue mexer na espessura da parte de baixo do suporte, na parte de cima, você consegue mexer aqui na espessura da ancoragem aqui com a peça, né? A pontinha aqui que encosta na peça, etc. Você consegue mexer em vários detalhes aqui. Eu não vou entrar nesses pormenores porque não é o sentido disso daqui. O que eu acrescento aqui é o raft, né, que é a base. Normalmente ele vem ali nenhuma, né? Então ele vem assim. Quando vem o suporte aqui, ó, o suporte ele vai na peça e lá embaixo ele cria uma caminha. O que eu faço? Eu gosto de colocar o skate, tá? Ele cria uma base ali linear lá embaixo, né? E ele vem meio aqui, ó. Ele vem com um ângulo aqui para você poder colocar a espátula e sacar ele. E ele é muito fácil de ser removido, entendeu? O suporte casa bem com ele, né? O suporte gruda bem nele. E também ele fica muito mais fácil de ser removido depois de pronto. Você passa a espátula aqui sem dor de cabeça, a peça sai inteira. Perfeito? Eu gosto de utilizar essa opção aqui. Depois disso, então, eu venho simplesmente clico aqui, ó, em normal. Ele vai gerar os suportes. Maravilha. Então ele gerou suportes ali, ó, olhando na parte de baixo, já é uma quantidade ok que eu acho justo para peça, né, para manter uma peça ali fixa, sem problema de soltar e quebrar, etc. A única coisa que vocês podem ver aqui, já notar, é sempre bom vocês revisarem, tá? Esse suporte aqui, não há necessidade nenhuma, só de bater o olho já dá para ver que não há necessidade de suporte, né? Se você perceber aqui, não tem nenhuma linha diferente saltando aqui que justifique esse suporte. Se você tiver com a dúvida, você vai descendo aqui para você visualizar, né? Então, vamos focar ali. Olha só, o suporte está vindo ali sem necessidade. A impressora aqui, ó, ela vai imprimir, não tem nenhuma camada no vento sem suporte, sabe? Você sempre tem que analisar isso. Tem alguma peça flutuando sem encostar em nada? Não tem, ele tá bem tranquilo aqui, não há necessidade. Então eu vou remover isso aqui, porque isso aqui é gasto desnecessário. Então você clica aqui no menos, clica nele, ele vai ficar vermelho, clica no outro também e dá um delete. Pronto, removi. Então essa parte de mexer com suporte no Shitbox é muito fácil. Se você quiser, eu sempre faço isso em qualquer peça, eu sempre reviso. Então eu puxo a barrinha lá para baixo e vou olhando, porque vai ser impresso desse jeito. Então você olha ali, ó, tá nascendo ali uma impressão, tá em cima de um suporte, ok, tá tudo certo. Veja que aqui nesse caso, ele tem um suporte ali, ó, tá vendo? Ele tem um suporte para ancorar essa peça aqui. Aqui vai dar certo, tá? Não vai ter problema. Mas eu nunca peco pelo exagero. Então, eu sempre venho aqui, ó, como só tem um para ancorar esse cara, eu vou acrescentar mais um por segurança. Então eu venho aqui, ó, no mais e coloco mais um ali. É só por segurança mesmo, tá, pessoal? Porque eu prefiro ter um a mais ali e garantir que a peça vai ficar redonda do que de repente justamente esse quebrar ou acontecer alguma coisa e você perder a impressão e tempo, né? Então agora eu vou ter dois ali. Então tem dois, entrou ali. Os outros também estão todos ancorados com os suportes. Maravilha. Vamos ver lá na parte de cima agora. Ó, a parte de cima também, ó, tá vendo? Tem um suporte ali segurando todo mundo. Maravilha. Fechou. Isso aqui vai dar certo, não vai ter problema com essa impressão. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui e vai dar um fatiar. Quando você der o fatiar, pronto. Ele já vai mostrar aqui o resultado, a quantidade de resina que você vai gastar, o peso aproximado, né? Se você configurar o preço ali
do preço da sua resina que você pagou, também ele vai calcular o preço, o tempo aqui de impressão aproximado, então normalmente é bem próximo do que está aqui, tá? Então provavelmente se você mandar imprimir vai ser umas 3 horas e pouco dentro das características da impressora, tá? Quando você der um salvar, você vai ver que ele vai gerar um arquivo aqui, ó, .px6s, é justamente aquilo lá que eu tinha falado. Essa impressora ela usa ele usa um arquivo, uma extensão de arquivo diferente, né? Então o Cheatbox, o que ele vai fazer? Ele meio que vai compilar, né? Ele vai converter o arquivo base nesse arquivo aqui. E é nesse momento que em alguns casos ele perde algumas linhas, algumas malhas e dá algumas falhas, né? Tá? Então esse é o meu uso do Cheatbox, é exatamente assim que eu usei por muito tempo. Tá? Agora eu vou abrir o software. Vamos abrir o software da Anycubic. É esse software aqui, ó, Anycubic Photon Workshop. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa nele para vocês verem as diferenças, tá? Eles têm recursos parecidos, porém são diferentes, tá? O mesmo, você consegue desempenhar a mesma função, mas ele tem campos diferentes, parâmetros diferentes, é tudo um aprendizado. No começo eu fiquei um pouco confuso, mas depois você vai pegando o jeito. Então olhando aqui ó, na parte direita, na parte de baixo, você já consegue ver aqui os parâmetros, qual impressora que é, né? Então só tem uma impressora aqui configurada, se dá um manager aqui, é essa impressora aqui que é a mesma que eu estava usando ali no Cheatbox, né? Mesma coisa, criei a impressora, não mexi em absolutamente nada, a única coisa que eu mexi aqui ó, parâmetros da resina. Né? Então você dá um edit aqui, ó, edit resin, e aqui você vai mexer exatamente aquelas mesmas funções que eu tinha dito lá no Cheatbox, né? Quantidade de tempo ali de exposição, quantidade de camada, etc, etc, tá? Isso aqui é bem tranquilo de fazer. A única diferença que vocês podem ter notado é que esse software infelizmente não tem tradução ainda para nosso idioma, português. Então isso pode ser um pouquinho chato no início ali, né? Mas pessoal, são poucos campos que você precisa mexer, como eu já demonstrei. Então é muito visual também, né? Não há tanta dificuldade. Eu acho que afeta um pouco para quem vai mexer em configurações muito avançadas, né? Vai mexer em muito outras coisas e acaba atrapalhando um pouco. Mas para um uso normal de impressão é tranquilo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vou puxar o mesmo arquivo. Uma diferença aqui que eu achei bem bacana nesse software é a qualidade da peça aqui, né, da visualização. Ela é bem mais bonitinha, ela fica brilhando, ela fica parecendo uma borracha, ó, tá vendo? Achei bem legal isso, tá? Ele é um pouco mais rápido também. Então aqui no lado esquerdo você pode ver que tem as mesmas opções. A partir de mover, né, você pegar a peça aqui, você mover para lá e para cá, tal. Rotate, né, rotação aqui. Então você coloca na mesma posição que você iria usar, etc. E a escala, né? Scale, você pode aqui definir a escala, o tamanho da peça que você quer. Vou fazer a mesma coisa, pessoal. Coloquei a posição que eu quero, perfeito? E na parte superior aqui de cima, vocês podem ver que tem as funções lá. O legal aqui, tá em inglês e tal, mas o legal é que ele já mostra um desenho para você entender do que ele tá falando. O que é cada coisa, tá vendo? O clone, para reparar, né? O free cut aqui, adicionar um texto. Isso aqui, ó, para ficar oco, tá vendo que o desenho é de uma peça oca. O punch, que é o furo, né, a perfurar. Então assim, visualmente, você nem precisa ver a tradução. Visualmente você já pode entender o que é. Então qual que é o primeiro passo? A gente transformar a peça em oca. Então se você descer aqui, você vai ver que ele é um pouco diferente essa visualização, tá? Eu acho que, se não me engano, tem que mudar aqui, ó, render mode, eu não lembro se aqui dá pra ver, mas aqui ele não é igual o Cheeto, tá vendo? Você olha, parece que ele tá oco, mas ele não tá oco aqui não, tá? Então o que você vai fazer? Você clica aqui, ó, em Yellow, e aí vai a primeira diferença, assim, né? Aqui, o enfio eu achei melhor nesse software, tá? O enfio lá do Cheatbox é um pouco ruim, tá? Bem ruim. E poucas vezes que eu utilizo o enfio, mas eu já usei, tá? Tem casos que é necessário usar. Principalmente quando você vai criar uma base grande, uma base do personagem, uma peça grande. Você tem duas formas. Ou você aumenta a espessura da parede, ou você coloca enfio. Por quê? Se você deixar a espessura ali normal que se usa e for uma base muito, muito grande, muito oca, ele mesmo depois da resina ter curada, fica uma peça meia oca, meia fofa, né? Se você apertar com a mão, você vê que a peça ela dá uma fofada,
tá? Então se você não quiser ter essa impressão, ou você coloca, tem gente que faz isso, tá? Tem gente que coloca gesso dentro da peça oca. Então ele deixa um furo para depois ele colocar gesso líquido lá, o gesso seca e fica uma peça bem resistente, bem fixa, né? Fica algo bem pesado. Eu não faço isso, eu gosto só de deixar de resina mesmo. Então eu controlo aqui, ou eu aumento a parede, a espessura da parede, ou eu coloco o preenchimento. O preenchimento aqui nesse software é bem melhor. Você pode colocar o BCC aqui, o FCC. Ele vai criar várias linhas, uma espécie de suporte de preenchimento mesmo lá dentro. E você pode controlar a quantidade aqui nesses parâmetros aqui embaixo, né? O seu size e esse radius aqui embaixo. Tá, mas é poucas vezes que eu utilizei isso, tá? Isso é só se você for utilizar mesmo. O que você vai usar mais aqui é o parâmetro da espessura da parede e isso daqui. Lembra que lá no Sheetbox a gente colocou 1.2, né? Se vocês forem lembrar. Então vamos colocar aqui também. Aqui eu só não lembro. Ah, tá. Beleza. 1.2. Então eu vou aplicar. E aí ele vai transformar essa peça em oca. Maravilha, olha lá. Então você já pode ver, ó, que a peça agora está oca. Tá? Você vê que agora você entende que está oca porque ele tem colorações diferentes, tá vendo? E agora, esse foi o primeiro passo. O segundo passo é colocar a perfuração. Então vamos aqui em Point. Essa parte aqui é uma diferença legal que eu achei aqui, é que você consegue manipular, você consegue mexer muito na questão da perfuração. Aqui você consegue ver de forma fácil o que você vai alterar por conta das nomenclaturas. Então você vê aqui, ó, D1, D2 normalmente é o que eu mais mexo, tá? E o L1, L2 quando você quer aumentar ou diminuir o range dessa perfuração. Então aqui você consegue otimizar, você consegue fazer uma espécie de cone, né? Então, você coloca ali, sei lá, no D1 você coloca bem fininho e o D2 você coloca, sei lá, assim, tá vendo? Ele vira um cone, né? Então você consegue trabalhar bastante com esse tipo de coisa. Eu não fico mexendo muito nisso, assim, até hoje não vi necessidade pra mim, tá? Pro meu uso. Então aqui eu só controlo mesmo a espessura ali, a profundidade para pegar a peça certinho. Então aqui vou fazer exatamente igual da outra vez, ó. Vou fazer 2 furos aqui. Vou fazer um aqui e um aqui. Maravilha. Aí eu vou aumentar aqui. Aqui eu vou colocar um e eu vou colocar um aqui também. Ó. E aqui eu vou colocar um menor. Lembra que lá da outra vez também tive que diminuir aqui. Maravilha. Então veja, aqui eu já tenho 3 furos. Vou fechar aqui. Vamos subir. Ó, os furos estão lá. E aqui na parte de cima também. Aqui eu só vou... Deixa eu ver aqui, que vai ser 2, né? Melhor 2. Show. Então eu já fiz os furinhos ali, beleza? Então a segunda parte já está finalizada, né? A peça está aí. Aqui um ponto interessante é que no Sheetbox por padrão ele cria uma sombra da peça, tá? Quando você está criando peças muito grandes e várias peças que podem ultrapassar, por exemplo, imagine que você tem um personagem que está com o braço aberto e aí você não tem certeza se esse braço aqui está próximo ou longe aqui das paredes, né? Dos limites, você aqui não consegue ver. Tá? No Sheetbox já vem por padrão uma sombra. Aqui para você ver, você tem que clicar nessa opção aqui, ó, Show Protection. Quando você clica nele, ele mostra uma sombra da área que a peça está atingindo, tá vendo? Então aqui você consegue ver a área que ela está atingindo lá e isso te garante que você não vai atingir aqui, não vai ultrapassar os limites aqui das paredes, tá? Vale ressaltar que ele fica um pouco lento, tá vendo? Mesmo eu tendo um computador gamer aqui com placa de vídeo, etc. Ele fica bem mais lento quando você ativa essa função. Ó. Se você tirar ela, ele já fica bem mais rápido. Então essa função que você só ativa para ver e depois você tira, tá? Para você não passar raiva. Ok? Bom, feito tudo isso, agora o próximo passo é o suporte. E aqui é onde tem a maior diferença, né? A parte do suporte desse software é bem diferente ali de como funciona o Sheetbox. Como é que eu consegui trabalhar aqui e deixar de um jeito que eu gostei, tá? Quando você abrir o suporte, vai ter aqui as mesmas questões lá, né? O mais fraquinho, o médio e o forte e tal. O ângulo, né? Que você quer que crie
os suportes, né, que ele considere para gerar suportes automaticamente. Eu deixei nesse 30 aqui, mas você pode aumentar ou diminuir, né, da forma que você achar melhor. E aqui, normalmente eu venho aqui e clico em Generate, né, para ele gerar os suportes. Mas aqui, ó, se você for em More Settings, tem vários parâmetros igual do Shitbox também, várias linhas ali que você pode otimizar e mexer. Eu não mexi nada disso. Uma coisa que eu mexo aqui é na parte da base, tá? Se você tiver em dúvida do que é, você passa o mouse em cima e ele tem um desenho do lado, tá vendo? Do que é. Então eu habilito isso daqui. E aí vai uma questão. Se você só habilitar essa opção, ele vai criar uma base reta, tá vendo? Ele simplesmente vai criar uma base totalmente reta, tal. Isso é ruim depois para retirar. Depois para retirar isso da mesa dá um trabalhão. Então você ativa essa opção se você for usar e habilita essa opção aqui embaixo, que ele vai criar perfuração. Então, além de você economizar resina, essa perfuração ajuda também na hora de remover. E aí um outro parâmetro é esse aqui, ó, Slot Angle. Essa opção é justamente para ele criar ali, ó, tá vendo? Ele cria um ângulo em V ali para você depois facilitar na retirada com a espátula. Então eu deixo aqui 20 ou 30, ele vai criar um ângulo ali na base para você conseguir tirar melhor a base, tá? Aí a peça sai inteira. Isso, nos meus testes eu gostei de deixar habilitado isso, porque se você não habilitar, ele vai criar o suporte direto na base e isso facilita mais o deslocar, né? De repente a peça vai acabar deslocando da base, você vai perder sua peça. Então eu recomendo que você utilize essa base, tá? Então fechar aqui. Então, beleza, criei aqui os parâmetros, eu vou aqui, ó, Generate Automatic Sports. Gerou. Aí vamos dar um zoom aqui. Vocês percebem que é um pouco parecido lá com o que aconteceu no Shitbox. A diferença aqui justamente essa base aqui, tá vendo? Ele criou um V ali, um vinco. As perfurações aqui, maravilha. E aí, volta de novo exatamente aquela mesma questão que a gente falou lá, abordou lá. Ele gerou suportes aqui, ó, que não há necessidade aqui. Ele gerou suportes aqui também, então vamos remover. Então você vem aqui, ó, Manual Editing. E aí, como que você faz? Se você clicar na bolinha azul, ela vai ficar laranja, né? Você selecionou ela. Você vem aqui em remover o círculo aqui, o item selecionado, né? Então você vem aqui e dá um remover. Pronto, removeu. Se você tiver vários, né? Em vez de você ficar clicando um por um, você segura a tecla Ctrl do teclado. Aí você clica nesse, né? Vou remover esse também. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó, vou remover esse aqui em cima. Vou remover esse aqui, ó, que não há necessidade. Beleza, selecionou tudo que você quer remover, você vem e remover os selecionados. Perfeito, já removeu. Tá vendo? Se você terminou com o que você fez, você dá um apply. Ah, não, eu quero adicionar, eu quero colocar um suporte em alguns cantos aqui, por exemplo. Aqui eu acho que precisa mais. Então você vem e só clica. Ó, clica. Então aqui ele está adicionando. Né? Eu achei bem legal assim essa forma de colocar e remover. Ó, com bolinha. Aí você dá um apply. Você dá um apply e ele vai aplicar o que você fez e manter o que estava antes. Olha lá. Então ele colocou mais suportes e removeu o que eu pedi. Então aqui desse jeito aqui eu já acho que a impressão sairia adequada. Perfeito? Feito tudo isso, você vem aqui em Slice. Pronto. Ele já fez o slice, ele abre um view aqui, né? Então você pode ver aqui, ó. Aqui é exatamente a imagem que a impressora vai ter, ó, quando ela estiver imprimindo camada a camada. Aqui você consegue mexer em outras coisas, ó, você consegue habilitar a versão 3D, não? Então você consegue ver ali, ó, qual estágio que ele vai estar. Bem legal isso aqui. E você só dá um Save Slice File. E você vai ver que é a mesma extensão lá, ó, PX6S. Salva, coloca no pendrive e manda a impressora imprimir. Beleza? Então era isso que eu queria demonstrar para vocês aí, pessoal.